Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente veio fazer a correção dos exercícios da revisão sobre múltiplos divisores, MMC, MDC e números primos, tá? Então vamos lá. A primeira questão, eu já coloquei para vocês a categoria aqui, múltiplos, então vocês sabiam que se tratava de uma questão sobre múltiplos. Então escolha a alternativa que possui apenas números que são múltiplos de 6. E aí, pessoal, como vocês poderiam resolver esse exercício? A gente aprendeu sobre os múltiplos, certo? Que os múltiplos de um número são os resultados da multiplicação deste número pelos números naturais. Então, se eu quero saber os múltiplos de 6, eu vou multiplicar o número 6 por cada um dos números naturais que a gente tem. Só tem uma questão. Os números naturais são infinitos. Então, o conjunto de múltiplos de 6 também é infinito, tá? Por isso que aqui eu trouxe alguns dos primeiros múltiplos. Então, vamos fechar aqui, né, identificar quais são os múltiplos de 6. Então, vamos lá. A gente vai multiplicar, por exemplo, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Aí você vai continuando. Vou pôr 3 pontinhos aqui, tá? Então, diante disso, dessa colocação que a gente usa para descobrir os múltiplos, que vocês já aprenderam na aula dos múltiplos, e que se ficou dúvida, vocês podem reassistir o vídeo dos múltiplos. Então, diante disso, vocês deveriam olhar as alternativas, identificar qual delas trazia múltiplos de 6, tudo bem? Vou trazer as alternativas um pouquinho mais próximo de vocês e vamos observar. Então aí, ó, a primeira alternativa tinha 0, 48, 36, 16, 12 e 54, tá? Então, você poderia analisar pelos múltiplos, certo? Ou pensar para cada uma dessas opções se esse número é resultado da tabuada do 6. Então, o 0 a gente sabe que tem, certo? O 48 a gente sabe que tem. Só que vai ter alguns números aí que vocês vão ver que não. Por exemplo, o número 16 não está contido na tabuada do 6. Acompanha comigo, ó. 0, 6, 12, 18. Então não tem o 16. Por isso essa alternativa não é a correta. Vamos para a segunda. Nesse caso aqui, dá uma olhadinha. Todos esses valores são resultados da tabuada do 6. 6 vezes 1 é 6. 3 vezes 6 é 18. Certo? 6 vezes 7 é 42. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 10 é 60. E 6 vezes 8 é 48. Então, essa daqui era a alternativa correta. Tudo bem? Não vou dizer que é a segunda alternativa, porque a ordem lá no formulário mudava. Professor, e a terceira alternativa? Está errada por quê? Olha o 16 aqui de novo. Certo? 16 não é múltiplo de 6. Tudo bem? Então essa alternativa estava errada. Outra coisa, 40 também não é. Tá bom? E a última? Qual que era a alternativa correta aqui fora isso tem outras também, que nem, por exemplo, 64, que também não é. Tudo bem? Bom, vamos lá. E a última? Por que a última não era? Porque por vários motivos, né? 35, 21, 49, então tinha vários números aí que não eram múltiplos de 6. Tudo bem? Então essa era uma questão que ela estava bem simples mesmo, tá? Não se esqueçam de fazer o que é mais importante, anotar a correção. Então, mais importante ainda do que acertar a questão é fazer uma correção correta. Correção correta é complicado, né? Fazer uma correção eficiente para que você não erre mais o mesmo exercício, tudo bem? Bom, para essa próxima questão, eu pedia que vocês selecionassem para cada linha todos os números que são múltiplos do valor citado. Então, por exemplo, eu teria que vir aqui, ó, nessa primeira linha e fazer um xizinho aqui, né? Marcar todos os valores que são múltiplos de 2. Aqui os múltiplos de 3 e assim por diante.
Para isso, bastava que vocês utilizassem as regrinhas, né, os critérios de divisibilidade que a gente já havia conversado. Lembrando que o Pro colocou lá na plataforma para vocês um vídeo explicando cada um dos critérios de divisibilidade. Então, por eles, vocês conseguem ver, né, se um número é divisível por outro, tal, e a partir daí você saber se esses números que estão aqui em cima são ou não múltiplos desses de baixo. Como assim, Pro? Um exemplo. Como que eu sei se o 12 é um múltiplo de 2? Basta que eu pense se o 2 é um divisor de 12. Entendeu? Então, se o 2 for um divisor de 12, quer dizer que sim, o 12 é um múltiplo de 2. E a gente sabe que o 12 é um divisor. O 12 é um múltiplo de 2 porque 12 é divisível por 2. E como que eu sei isso? Na aula de critério de divisibilidade eu expliquei para vocês que se o número é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Então, quais números aqui se enquadram nessa categoria? A gente pode considerar aí dentro desse exemplo que eu coloquei para vocês, todas essas opções aqui, ó. Perfeito. Então vamos lá, ó. O 12 é um múltiplo de 2. O 25 não. O 32 sim. O 18 sim. E o 36 também. Acompanha comigo. Para saber se é múltiplo de 3, eu teria que somar os dois algarismos e ver se o resultado é múltiplo de 3 também. 12, eu sei que 12 é múltiplo de 3 porque 1 mais 2 é 3 e 3 é múltiplo de 3. 25 não é, porque 2 mais 5 é 7. 32 também não é, porque 3 mais 2 é 5. 18 é, porque 1 mais 8 é 9. 15 também é, porque 1 mais 5 é 6. E 36 também é, porque 3 mais 6 é 9. Para saber se é múltiplo de 4, a gente vai lembrar da tabuada do 4, né? A gente lembra que o 12 está assim na tabuada do 4, o 25 não, o 32 sim, certo? O 18 não, o 15 também não, mas o 36 sim. Múltiplo de 5, ou seja, se tem final 5 ou 0. Então, os únicos múltiplos de 5 aqui são 25 e 15. E, por fim, para ser múltiplo de 6, tem que ser ao mesmo tempo múltiplo de 2 e 3. Isso acontece com o 12, o 18 e o 36. Tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem, mas como eu disse para vocês, o melhor é que vocês façam uma boa correção. Não esqueçam, mantenham o caderno em ordem. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem o próximo exercício, né? E aqui em cima eu já coloquei para vocês que ele trata de divisores. Então vamos lá. Selecione o único dos números a seguir que não é divisor de 12. Então você teria que analisar, por meio dos critérios de divisibilidade também, qual desses valores aqui, né? Qual desses números não é divisor de 12. Certo? Ou seja, por qual desses números, se eu dividir 12, não dá uma divisão exata? Se vocês prestaram bastante atenção, a questão anterior ajuda muito a responder essa. Por quê? Se eu estou dizendo que o 12 é múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 6, quer dizer que 2, 3, 4 e 6 são divisores de 12. Quem que é o único aqui que não é divisor de 12? Olha ele aqui, ó. É o 5. Então, só com base na questão anterior, a gente já consegue tranquilamente responder que o único número que não é divisor de 12 aqui é o 5. Tudo bem? Vamos para a próxima. O próximo exercício falava sobre os números primos. Ó. Selecione a opção que possui apenas números primos. Então aí a gente tinha várias opções, certo? Só que se você parar para pensar e lembrar da aula onde a gente falou sobre os números primos, você vai saber que número primo é um número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo, certo? Então nesse caso,
A gente pode dizer que o 0 não é um número primo, o 1 não é um número primo também, ele só pode ser dividido por ele mesmo, certo? O 2 é um número primo. Estou falando rapidamente porque isso é coisa que a gente já conversou. Surgiu dúvida? Retoma a aula dos números primos. O 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo, e aí que mora o perigo. Depois do 7, por essa sequência aqui, ó, 3, 5 e 7, muitas pessoas acabam acreditando erroneamente que vem o 9 aqui, porque ele nos lembra a sequência dos números primos, né? 3, 5, 7, 9. Só que o 9 não é um número primo. O 9 pode ser dividido por 9, por 3 e por 1. Entendeu? Então, o próximo número primo aqui vai ser o 11. Depois o 13 e assim por diante. Nós trabalhamos com crivo de Eratóstenes e eu mostrei para vocês como a gente consegue descobrir aí os primeiros números primos, tá? Diante disso, agora olhando as alternativas, eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil para você. A primeira opção a gente pode dizer de cara, aqui ó, a primeira opção a gente pode dizer de cara que não é composta apenas por números primos, porque o número 1 está aqui, ó, tá? E a segunda opção? O que vocês acham? Será que a segunda opção é considerada, né, possui só números primos? Vamos pensar. Número 2 número 3 também, número 11 também, 17 também e 23 também. Opa, então nós descobrimos a nossa resposta. Então, a segunda alternativa, no meu caso, né, porque lá no formulário ele embaralha tudo. Então, às vezes, para você pode ter sido essa daqui a primeira alternativa ou a última. Então, no meu caso aqui, ela está aqui nesse campo, tá? Então, essa é a alternativa correta. Por que me prova? Aqui tem o 9. Lembra que eu falei para vocês que o 9 não é? E aqui, ó, tem o 0, tem o 25, tem o 39. Então, tem vários motivos para não ser essa. Então, vou afastar um pouquinho para vocês verem a questão todinha, certo? Não esqueçam de manter a correção em ordem. Bom, nesse exercício eu coloquei aqui para vocês que tratava-se de mínimo múltiplo comum, certo? Então vamos lá. No autorama de Paulinho foram colocados 2 carrinhos. O carro vermelho, que dá uma volta completa na pista em 60 segundos, e o carro preto, que faz o mesmo percurso em 80 segundos. Se ambos saírem juntos, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados na faixa de partida? Bom, então supondo que eles partam ali do ponto 0, os dois ao mesmo tempo, certo? E aí, um segue o trajeto em 60 segundos e o outro em 80 segundos. Tudo bem? O que eu quero saber é, quando que eles vão estar alinhados novamente? Para exercícios como esse, a gente utiliza o mínimo múltiplo comum. Então vamos resolver esse exercício da seguinte forma. Então a gente coloca aqui, ó, mínimo múltiplo comum entre 60 e 80. Certo? Então vamos lá. Mesmo processo que a gente está acostumado, certo? Eu vou partir bem rapidinho. Quem tiver dúvida sobre exercícios de mínimo múltiplo comum, temos a aula sobre isso e temos a correção dos exercícios de mínimo múltiplo comum também. Então a gente começa com o primeiro número primo, que é o 2, tá? 60 pode dividir por 2, que dá 30. 80 por 2 dá 40. Tranquilo? Continuando. Ainda dá por 2. 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. Ainda por 2. 15 não divide por 2, repete. 20 por 2 dá 10. Ainda por 2. 15 por 2 não dá, repete. 10 por 2 dá 5. Não posso mais usar o 2, vou para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 é 5, 5 não divide por 3, repete.
Vou para o próximo número primo, já que nenhum dos dois pode ser dividido por 3. O número primo é 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Traço uma linha. O mínimo múltiplo comum entre 60 e 80 é a multiplicação de todos esses fatores. Vamos de baixo para cima? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Então, o mínimo múltiplo comum entre 60 e 80 é 240. O que isso quer dizer? Que, se ambos saírem juntos, depois de 240 segundos, eles voltarão a ficar alinhados na faixa de partida. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é essa, 240 segundos. Vamos para a próxima. E agora, por último, uma questão de máximo divisor comum. Vamos ler a questão. Uma marcenaria possui tábuas com 170 centímetros de comprimento e tábuas com 272 centímetros de comprimento. Todas as tábuas, tá? Um erro de digitação, serão cortadas em pedaços de mesmo tamanho, sendo este tamanho o maior possível. Qual será a quantidade de pedaços em que a tábua será cortada? Então, é muita atenção. Esse exercício tem um exercício muito parecido com esse na internet. Mas o que o exercício pede é outra coisa. Lá o exercício pede o tamanho da tábua, que não é o que eu quero saber aqui. Aqui eu quero saber a quantidade de pedaços em que a tábua será cortada. Então, basicamente, eu quero saber qual é o maior tamanho possível, né, o maior valor possível pelo qual posso dividir tanto o 170 quanto o 272. E quando eu tenho um questionamento desse tipo, eu preciso utilizar o máximo divisor comum. Então eu coloco MDC entre 170 e 272. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos fazer. Coloca aqui. Eu vou até puxar para cá para eu fazer assim, ó, e ter bastante espaço, tá? Então aqui, ó, 170, 272. Vou ficar de olho para ver se está pegando bem aí na câmera. Então vamos começar utilizando o número 2, certo? Então começando pelo número 2, 170 dividido por 2, 85. 272 dividido por 2, 136. Como o 2 dividiu os dois valores, eu circulo. Agora aqui já não divide mais por 2, certo? Eu vou manter o 2 por conta do 136. Só que o 85 eu sou obrigado a repetir. 136 dividido por 2, 68. Certo? Ainda posso manter o 2. 85 no divide por 2 repete, 68 dividido por 2, 34. Tudo bem? Perfeito. Mantenho 2, 85 no divide por 2 repete, 34 dividido por 2, 17. Agora o 2 já não me satisfaz, certo? Então vou para o próximo número primo, que é o 3. Porém, o 3 não divide nem o 85 e nem o 17, certo? Então, nem adianta eu parar nele, eu vou para o próximo, o 5. E o 5 divide o 85, então eu vou usar ele. Tudo bem? Então, vamos lá. 85 dividido por 5 dá 17. 17 não divide por 5, repete. Agora temos 17 e 17. E o único número primo pelo qual podemos dividir o 17 é ele mesmo. Então, eu vou por aqui, ó. 17. Tudo bem? 17 dividido por 17 é 1, 17 dividido por 17 é 1. Chegou nessa situação, 1 e 1 traça o risco. Só um detalhe, esse 17 dividiu tanto esse 17 quanto esse, certo? Por isso a gente faz um círculo nele. Então os únicos valores, né, os únicos fatores primos que serviram para dividir os dois valores da linha foram o 2 e o 17. Por isso, podemos dizer que o máximo divisor comum entre 170 e 272 vai ser a multiplicação desses dois valores. 2 vezes 17.
2 vezes 17 é igual a 34. Tá? Então aqui o resultado do cálculo é 34. Por isso, a alternativa correta nessa situação era essa daqui. Tudo bem, meus queridos? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu poderia dividir essa tábua em 34 pedaços. E se eu quero saber qual o tamanho de cada tabuinha que vai ficar? Você pega um comprimento de 170 e divide por 34. Pega o outro comprimento de 272 e divide por 34. Essas daí vão ser as dimensões de cada tabuinha cortada. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal. Espero que essa correção tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar os exercícios corretos e corrigidos no caderno. Grande abraço.